O pecado está na moda. Seja essa moda falar de pecado, usar o pecado para fazer algum desenho, alguma animação, ou até falar do pecado bom, como se essa palavra ou esse conceito fosse, na verdade, a proibição de fazer alguma coisa bom por alguém chato. Então, existe toda essa noção de o pecado como uma coisa proibida e deliciosa. Era uma vez uma princesa no alto de uma torre, tomando um sorvete num dia quente de verão. Ela olha para aquele sorvete e diz assim: a única coisa que faria esse sorvete ficar melhor é se ele fosse proibido. Existe então essa noção entre o que é proibido e uma coisa extremamente tentadora que dá muito prazer. Então nós vamos ver nas séries, nos animes, nos desenhos, nos jogos, um monte de referências ao pecado, como se ele fosse uma coisa boa, proibida para todo mundo, porque apenas alguns poucos querem ficar para si. Mas o que é pecado de fato? O Santo Agostinho, ele vai definir o pecado como uma ação má continuada. Ou seja, o pecado é um hábito. Então, não vamos entender o pecado como uma coisa ruim que tu fez pontual e nunca mais fez. Pecado tem que ser uma coisa que tu continua fazendo e repetindo para tu se tornar um pecador. O pecado, esse mal, é um mal teológico. É uma ação que vai, ao mesmo tempo, ofender a Deus e ofender a ti mesmo. Não é só com Deus. O pecador se auto-prejudica. E tenham isso em mente. Todo pecado é prejudicial pro pecador. Ao mesmo tempo, é bom lembrar que na Bíblia, Deus ama os pecadores. Mas não qualquer tipo de pecador. O pecador que se reconhece. A pessoa que se reconhece como pecador, ou seja, ela sofre pelo pecado. Porque o pecado, ele gera um sofrimento, uma angústia muito forte na alma do pecador. E esse pecador que se reconhece como pecador, aí sim Deus se revela a ele. Com o tempo, a igreja vai tentando sistematizar ele. E uma das sistematizações finais, que vai dizer o que é o pecado e o que eu tenho que evitar, vai vir nessa noção dos 7 pecados capitais, que o São Tomás de Aquino vai dar uma finalizada. O pecado também é um hábito. E essa palavra, o hábito, tem que se lembrar muito, porque o pecado tem que ser praticado e continuado. Na teologia cristã, nós teremos os 7 pecados, e em oposição aos 7 pecados, nós teremos 7 virtudes, que é o contrário do pecado. Como é que eu evito o pecado? Aviso, todo mundo é pecador e todo mundo vai passar pelo pecado. É impossível viver a vida sem pecar e sem cultivar um desses 7. O que difere o pecador da pessoa que se reconhece, o pecador redimido, não é a ação ou o hábito, mas sim a capacidade de se reconhecer como pecador, se reconhecer como pó e, a partir disso, admitir as suas fraquezas e buscar em Deus a sua salvação. E eu sou ateu, e o que isso tem a ver comigo? Bom, primeiro começamos que o pecado é uma coisa muito real. Ele independe de Deus. E a salvação pela virtude, da mesma forma. Assista esse vídeo e você talvez entenda um pouquinho melhor daqui a pouco. Bom, vamos a eles. O que são os 7 pecados? Como é que a pessoa pratica ele? E o que eu posso fazer para me distanciar do pecado? O primeiro grande pecado, e talvez o considerado mais perigoso de todos, é o pecado da vaidade, por vezes aparecendo como o pecado do orgulho ou da soberba. Ele tem a ver com o vazio existencial que existe dentro do ser humano. O ser humano veio do nada. Tu não deveria existir. Tu está aqui por ou acaso do destino ou porque Deus te criou. Tu não está aqui por tua causa. O pecado da vaidade é a tentativa de negar esse vazio e dizer: não, eu sou causa de mim mesmo, eu sou grande. E aí existem duas vaidades,
A externa, que é tentar cultuar o corpo e a beleza do meu corpo. A vaidade interna, que é aquela pessoa que, no conforto do seu quarto, da sua solidão, se olha no espelho e pensa, nossa, como eu sou o cara, como eu sou inteligente, como eu sou lindo. Ela não fala para os outros. Para fora ela não aparece orgulhosa. E isso vai corroendo a pessoa, porque quando tu fracassa, quando tu se confronta com esse vazio, tu tem a tendência a sentir muito triste. E tu vai se fechando, e tu vai se prejudicando, tu vai buscar uma coisa que não existe. Em contrapartida à vaidade, nós temos a humildade. A pessoa que reconhece que ela veio do nada. Humildade não é se rebaixar, não é autodepreciação, não é humilhação. Humildade é apenas o reconhecimento de que tu é um ser humano finito nesse mundo e nesse universo enorme e tu não importa. E tu seguirá a tua vida mesmo assim. Existe então o pecado da ganância, o desejo de ter, o tentar acumular o máximo de posse. Pode-se colocar às vezes que a ganância vem da vaidade, porque eu vou tentar negar o meu vazio com coisas materiais, com dinheiro. A ganância, ela gera no ser humano uma necessidade de ter sem gastar, o acumular. A ganância, ela vai aos poucos isolar um ser humano e o deixar completamente sozinho. Em contrapartida à ganância, nós temos a generosidade, que não é aquela pessoa que é pobre ou que dá o dinheiro para todo mundo, ou é meio idiota e sabe, todo mundo passa a perna nela. Não. É esse meio termo, esse meio de campo em que tu não é totalmente pão duro, mas também não é totalmente mão aberta. Tu sabe aonde colocar o teu dinheiro para ajudar as outras pessoas. Nós temos o pecado da inveja. Lembrem, Caim e Abel. É a pessoa que olha para o outro e se sente ressentida com a vida que o outro tem. Eu queria aquela vida para mim. Eu quero ser rico como essa pessoa. Eu quero o sucesso, eu quero a namorada, eu quero alguma coisa. E nesse ressentimento, ao invés de eu tentar me melhorar, digamos assim, eu vou tentar destruir todos que têm aquilo que eu quero. Se eu sou feio e tenho uma pessoa bonita, eu não vou tentar ficar bonito. Eu vou querer destruir a beleza. A inveja é o pecado que tenta reduzir todos ao teu redor a tua própria mediocridade. Tu vai ter uma vida horrível, porque tu não vai viver a tua vida. Tu vai ficar o tempo inteiro olhando para fora, ficando cada vez pior. Em contrário à inveja, nós temos a bondade. Ou até uma certa indiferença boa. E daí se tem pessoas mais bonitas do que eu? E daí se tem pessoas mais ricas do que eu? Eu vivo a minha vida e deixo elas viverem as delas. Nós temos o pecado da gula, é quando tu não consegue se controlar perante a comida, seja para comer em excesso ou para não comer. A gula é um pecado que destrói e deforma o corpo. Tu come demais ou tu come de menos, teu corpo deforma. E tu não consegue ter uma vida tranquila porque tu tá o tempo inteiro lutando contra essas sensações, esses desejos de comer. É muito normal na gula tu ter aquela pessoa, pense um diabético, o diabético sabe que não pode comer um pudim, ele está em casa sozinho, tem um pudim na geladeira. Ele vai olhar para o pudim e vai dizer, bom, todo diabético não pode comer pudim. Eu não devo comer pudim porque vai me fazer mal. Logo, ele come o pudim. E aí, depois de terminar de comer o pudim, ele fica se sentindo culpado, que nem um idiota. É um sofrimento enorme não poder se controlar perante a comida. Em contrapartida, como é que eu combato a gula? A temperança é um equilíbrio perante seus desejos. Eu sei o que eu preciso e eu desejo aquilo que eu preciso. Caso do diabético temperante. Ele olha o pudim na geladeira e ele sabe o que ele precisa. Ele sabe que ele não precisa do pudim. Ele não vai desejar o pudim. É quase essa indiferença da inveja. Eu estou indiferente à comida. Eu como porque eu preciso comer a quantidade certa do que eu posso comer. A ira, que é um descontrole perante suas paixões. Na ira tu não consegue se controlar,
tudo te afeta de uma forma extremada, seja o amor, no caso da paixão, seja a raiva, seja a alegria, seja a tristeza, seja tudo. A ira é tudo em excesso, é tudo demais. Então, quando tu ama, é demais, tu parece que vai morrer de tanto amor. Quando alguma coisa, alguma injustiça acontece, parece que é o fim do mundo, é uma chama enorme que tu quer matar todo mundo. Quando tu fica triste, o mundo terminou, já era, acabou. Que vida essa pessoa vai levar de irada? A virtude é o perdão. É a pessoa que consegue ficar calma. Não é apatia, é calma. Quando tu tá triste, tu tá triste. Tu chora, tu faz as coisas que tu tem que fazer quando tu tá triste. Mas o mundo não vai acabar e tu sabe que ele vai continuar. É a paciência. A capacidade de esperar. Quem tu quer ser? A pessoa que tem controle perante as suas paixões ou a pessoa que se deixa afetar por qualquer coisa e é tipo uma folha no vento sendo levada para onde se sopra? Nós temos a preguiça, esse é meio fácil de se entender, é a pessoa que tem falta de vontade, então ela não consegue fazer coisas. Só que a preguiça, ela não é uma tarde de descanso. A preguiça é constante. A pessoa não consegue pegar energia para fazer nada. Tu vai ter casos em que tu quer ter lazer e tu não consegue também por preguiça, tu não faz nada. A preguiça é uma negação de tudo. A pessoa vira nada, ela simplesmente desaparece na cama dormindo. Em contrapartida à preguiça, nós temos a diligência, a virtude da vontade. É a pessoa que consegue se motivar para fazer coisas. Tu consegue fazer, tu precisa estudar, tu estuda. Se tu precisa ter lazer, tu consegue se focar no lazer sem ficar pensando no que tu poderia estar fazendo de trabalho. Você consegue se focar nas atividades e planejar uma boa rotina de atividades para o teu dia. E para terminar, com o melhor pecado, ou o pior deles, nós temos a luxúria. É um descontrole em relação ao sexo. Mas ela também pode ser classificada de outras duas formas. Uma delas sendo o ódio ao sexo e a outra a escravidão da beleza. Na luxúria, tu perde o controle em relação ao outro. A pessoa se torna escrava da beleza exterior, da juventude, buscando pessoas constantemente jovens, não sendo capaz de amar. Aí pode gerar um certo ressentimento se tu não consegue fazer. E aí a luxúria se torna ódio ao sexo. O cidadão vai dizer, já que eu não faço, ninguém mais faz. Ela desfigura a alma de uma pessoa. Pode chegar no extremo em que ninguém mais te dá tesão. Tudo relacionado à vida sexual se torna tedioso. Tu se eleva para extremos que de repente tudo se entedia. A virtude oposta à luxúria se chamará de castidade. Não entendam como ausência de sexo. A castidade é o fazer sexo apenas por amor. Ou seja, fazer apenas com a pessoa que tu ama. Na teologia cristã, tu só confirma o amor no casamento. Dá para se falar, em termos um pouquinho mais modernos, da castidade ou da virtude do amor, que é um amar a pessoa por completo, em que tu consegue ir além da beleza exterior dela. Amar a alma da pessoa vai além de se ela é somente bonita ou feia, porque a beleza corporal, ela é efêmera, ela vai terminar uma hora. No mundo contemporâneo, nesses dias, a gente parece ter criado uma ideia do pecado chique. É essa noção de que um pouquinho de cada pecado faz bem, um pouquinho de cada pecado é prazeroso. Não existe isso. O pecado ele tem armadilhas, porque o começo dele, do 7, é delicioso, é maravilhoso. Só que o pecado ele vai te puxando, pouquinho a pouquinho. Tu não tem como fazer um pouco e depois saiu. Se tu fizer um pouquinho, tu vai fazer um pouquinho mais e um pouquinho mais. Até que de repente tu se vê no meio desse pecado e nas confusões que eu falei. Todos os 7 pecados trazem o inferno na terra. Lembrem,
Deus ama os pecadores. Nós não teremos como evitar o sofrimento no pecado na nossa vida. Mas se a gente reconhecer que nós iremos pecar e buscar nos perdoar e buscar o perdão, isso pode nos ajudar a ir para a virtude e superar esse sofrimento, superando inclusive o pecado. Não existe pecado chique, não existe pecado aos pouquinhos. Pecado é horrível, independente da tua religião, se tu crê em Deus ou não. O ateu vai ser sujeito ao pecado da mesma forma ele sofre. Ah, mas o inferno não existe. Mas o pecado faz o inferno na terra. Se Deus existe ou não, pouco importa para o pecado. Pouco importa para o sofrimento que tu vai viver com ele. Para isso, o São Tomás de Aquino, para evitar, ele vai dizer, bom, eu sei que todo mundo é pecador. Então vamos tentar cultivar a virtude. Essas 7 virtudes. Com essas virtudes da fé e teológicas, nós seremos capazes de viver uma vida melhor, uma vida com os prazeres mais superiores, prazeres intelectuais, e alcançar o que ele vai dizer que é a beatitude. É o equivalente a uma grande felicidade em união a Deus. Ou, para os ateus, uma grande felicidade, um estado de verdadeira paz de espírito. Até o próximo vídeo.